Então, ok. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Alisson, sou aqui um dos membros fundadores do Observatório Cyber Leviatã. E no dia de hoje, nesse início de noite, na verdade, a gente está recebendo o professor Ringo Sarlet, que é uma referência. Acho que é basicamente impossível a gente se graduar em Direito sem passar pelos livros dele, sobretudo o livro da Eficácia dos Direitos Fundamentais, que é um clássico, aí já está na 13ª edição e, enfim, continua sendo um livro obrigatório, de leitura obrigatória para todo mundo que está atuando na área do direito. O professor Ingo Sarlet, ele é titular da PUC do Rio Grande do Sul, onde ele coordena o programa de pós-graduação em Direito, além de ser desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e atualmente advogado. Recentemente ele lançou, junto com a Laura Mendes, o Danilo Donedar e o Otávio Luiz Rodrigues Júnior, o Tratado de Proteção de Dados Pessoais, e também, junto com o Gilmar Mendes e o Alexandre Coelho, o livro Direito, Inovação e Tecnologia. Então, acho que é muito pertinente que ele esteja aqui com a gente hoje, porque, além de estudar as questões envolvendo direitos fundamentais, estuda também esse impacto da tecnologia no direito, enfim, que é ocasionado pela chamada, aí, para usar a expressão do Rodotá, de revolução digital, ou revolução da internet. Eu vou passar a palavra ao nosso querido anfitrião, aí, o professor José Luiz Bolzano, que é um dos coordenadores do Cyber, em conjunto com a professora Edilene, para que possa fazer a saudação. Não sem antes agradecer a todos pela presença. Nós tivemos aí quase 500 inscrições para o evento de hoje, ou seja, alcançou um público muito grande. Tenho certeza disso, ou melhor, tenho certeza que graças à qualidade do palestrante, que é reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelo trabalho de ponta que desenvolve na pesquisa do direito. Professor Bolzan, à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação abrir aqui e participar desse encontro do Cyber Leviatã, contando com a presença do nosso querido e estimado, né, professor Ingo Wolfgang Sarlet. Eu, desde logo, quero agradecer, acima de tudo, a disponibilidade do professor Ingo em vir ao Cyber Leviatã, mesmo que virtualmente, né, mas estar aqui entre nós, nos brindar com uma conferência, com uma fala relativa ao tema, né, do direito ao esquecimento, que é um tema muito presente nas nossas discussões. Nós temos aí, inclusive, uma manifestação recente, né, do nosso Supremo Tribunal Federal em torno desse tema. E a presença do Ingo, como disse o Alisson, por si só já é uma efeméride, né? Ou seja, o Ingo é reconhecido por todos, né? Um dos autores mais citados no Brasil e também fora do Brasil. Tem uma vasta obra na área do direito constitucional, dos direitos fundamentais, né? Talvez seja um dos mais importantes doutrinadores da matéria no Brasil hoje, né? E contar com o Ingo no Cyber Leviatã é, para nós, uma grande, como eu disse, uma grande satisfação. Então, não vou tomar o tempo, né, de ninguém aqui, porque todos viemos, né, estamos aqui para ouvi-lo, Ingo. Então, a palavra está contigo. Bom, muito boa tarde, boa noite. Nós estamos já nesse twilight, né? Nessa transição da tarde para a noite, ainda mais que estamos sem horário de verão, né? Com isso já realmente ingressamos na noite em breve. Queria cumprimentar e saudar e agradecer profundamente, imensamente, ao meu querido amigo José Luiz Bolzano de Moraes, né? Já amigo e parceiro de muitas jornadas, né? O José Luiz, que também já participou e tem participado de várias atividades nossas, lá também há muito tempo, né? Com o nosso PPGD, diversas atividades, e também saudar aqui a equipe, né, do Cyber Leviatã, no nome da professora Edilene, né, e do Alisson, e também saudar os demais participantes, né, que me honro aqui com a sua participação, na pessoa do professor Fábio Leite, né, que é um grande estudioso do tema, e também tem importantes pesquisas empíricas sobre liberdade de expressão,
e também a professora Caroline Hitch, da Unisc, né, que, todavia, né, tem que ser alertada, assim como alguns outros, que eu não vou conseguir fazer uma exposição muito diferente, né, daquela que eu fiz recentemente na aula magna, né, ontem, porque não consegui realmente acrescentar muita coisa nova de ontem para hoje, para não gerar aqui alguma frustração, né? E também pedir que, por favor, né, eventualmente, melhor esquecer o que eu vou dizer e a própria frustração que isso pode eventualmente gerar. Né? E é claro que o tema do direito de esquecimento, né, ele não é um tema novo, né, não é um tema novo, mas tem sempre adquirido contornos novos, né, e nunca deixou, pelo contrário, né, continua gerando muita polêmica, muito desassossego, né, seja do ponto de vista teórico, né, dogmático, teórico, mas também, evidentemente, do ponto de vista da opinião pública, né, e especialmente também, claro que isso ficou muito evidente na decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro passado, né, também um tema que envolve muito, né, interesses econômicos, também pressões, né, interrupções com a mídia, e assim por diante. Né? E é claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu não vou aprofundar agora, né, vou falar um pouco mais dela depois, né, vamos de alguns aspectos, ela realmente gera, ou pelo menos propicia, né, uma retomada do debate, como de fato, se nós formos observar só o que já se publicou no Jota, no Migalhas e no Conjur, né, ficando só com esses três meios, né, além que saiu em Folha, Estadão e outros jornais, enfim, nós já teremos agora dezenas, né, de textos, colunas, opiniões, enfim, publicadas de lá para cá, né? Fora antes do julgamento, que já haviam especulações sobre o julgamento, sobre a repercussão geral, que já tinha sido fixada, aceita, né, e conhecida antes, na audiência pública, por diante. Né? E é claro que também a decisão do Supremo, né, ela obviamente gerou um frisson, e teria que gerar um frisson, porque o Supremo realmente, como todos sabem, né, acabou, por maioria esmagadora, né, afirmando que o direito ao esquecimento não existe, né, na ordem jurídica brasileira, nem do ponto de vista de uma previsão na legislação infraconstitucional, nem enquanto um direito fundamental que pudesse se deduzir como um direito implicitamente positivado, né, no nosso sistema constitucional brasileiro. Né? Então, é claro que isso também vem de encontro, né, com o nosso sabemos, até em relação a algumas decisões, por isolado, do próprio Supremo anteriores, né? Sem falar do STJ, né, e também de muitas decisões, né, nas demais instâncias, né, da justiça, do sistema de justiça brasileiro. E também, né, de encontro a uma série de decisões que já vêm sendo tomadas em outros tribunais constitucionais, só para ficarmos em tribunais constitucionais, como Espanha, Colômbia, né, Alemanha, né, Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, Tribunal de Justiça Europeia, 2014, o famoso caso Paradigma, né? Google versus Mário Costerra Gonzalez e Agência Espanhola de Proteção de Dados, contra uma doutrina realmente que vem crescendo há bastante tempo, né? E de algum modo reconhecendo esse tal de direito ao esquecimento. Portanto, é claro que essa decisão teria que gerar, ainda mais da forma como ela foi proferida, né? Com seus fundamentos, digamos assim, uma reanimação, né, digamos assim, na revitalização desse debate. Né? E é até bom que o seja, né, porque essa decisão também permite fazer uma espécie de reflexão, né, uma reconstrução dessa trajetória, né, e também com relação a, evidentemente, alguns erros e acertos, até às vezes no próprio posicionamento que se tem a respeito. Né? E é claro também que eu quero deixar de antemão bem posto, né, que eu pessoalmente também sou cético e sempre fui cético, inclusive tanto em texto quanto em livro, né, um livro publicado há uns 2 anos atrás, em parceria com o professor da PUC, o professor Arthur,
deixa claro que essa terminologia, né, esse rótulo, né, ele de longe é o mais adequado, né, para as hipóteses todas que acabam, digamos assim, sendo abrangidas, abarcadas por esse rótulo, direito ao esquecimento, né? Isso por várias razões, né? Uma delas é porque começou a se subsumir ao rótulo, né, um monte de situações que vinham ocorrendo antes e que nunca se chamaram, nunca se chamou, pelo menos em regra, né, salvo isoladas, né, manifestações na doutrina e também em alguma jurisprudência anterior, como na França, né, coisas muito isoladas, de direito ao esquecimento, né? Segundo, porque passou a se incluir novas situações, né, embaixo desse, né, desse rótulo guarda-chuva, chamado direito de esquecimento. E terceiro, por uma circunstância, né, que ninguém pode se obrigar a esquecer algo ou alguém. Não existe forma coercitiva de obrigar alguém a esquecer, salvo lobotomia, salvo algum tipo de droga, alguma coisa desse tipo, um Alzheimer, alguma doença, enfim, que possa, né? Eles não tudo. Mas, de qualquer sorte, em regra, né, não há como obrigar alguém, né, ainda mais a golpes de caneta judicial, né, ou meios de regulação, né, a esquecer algo ou alguém, né? Então, é evidente que esse rótulo, como muitos outros, ele é uma imagem, né? Ele representa um conjunto de situações que acabaram se construindo, né, e designando dessa forma, né? E é claro também que é por isso que se pode depois discutir se o Supremo de fato recusou a existência em toda a sua extensão, todas as suas possibilidades de um jeito de esquecimento no Brasil, ainda que tenha negado o rótulo, né? A questão é ver se o Supremo realmente negou o rótulo ou negou realmente aspectos essenciais daquilo que se tem tratado, né, com base, né, desse rótulo, né? Isso é uma questão importante ser posta, né, desde logo, né? É claro que o rótulo de esquecimento passou a ser associado, né, àquela possibilidade, né, de alguém, portanto, direito, né, a possibilidade de alguém exercitar a condição de direito subjetivo, né, a possibilidade de impugnar a eventual divulgação de notícias, de opiniões, né, de fatos da vida passada, né, de diversa natureza, que pudesse, então, na atualidade, né, confrontá-lo com esses fatos, expô-lo, né, publicamente e, com isso, levar a constrangimentos, ameaças, uma série de situações desagradáveis, que, por conta disso, também possam, eventualmente, né, gerar violações, né, dos seus direitos de personalidade, especialmente dos direitos de personalidade, né, que é a partir de uma pessoa humana, a imagem, a honra, né, a reputação, o direito ao nome, a privacidade, assim por diante, né? Mas isso também mostra claramente o que está em causa, e nós sabemos disso, todo que estudou o fenômeno presta um pouco de atenção, sabe disso, né? Que, ao fim e ao cabo, não se trata de um direito novo. O que está por detrás disso é apenas, né, uma forma de designar um fenômeno antigo, né, que é a colisão entre liberdade de expressão e de informação nas suas diversas dimensões, né, do ponto de vista de direito subjetivo, com o exercício de outros direitos fundamentais, né, como também é o conflito, a tensão que se estabelece entre a dimensão institucional coletiva, objetiva da liberdade de expressão e de informação, associada, evidentemente, ao princípio democrático, né? O princípio democrático, livre mercado de ideias, o pluralismo e assim por diante, né? E da importância estruturante da liberdade de expressão para um regime, para o Estado Democrático de Direito, né? Assim também com aquilo que alguns chamam de direito à memória, direito à história, né? Que até já foi tematizado especificamente num caso STJ, o caso Brilhante Ustra, né, como nós sabemos. Enfim, todo esse conjunto de princípios, de bens jurídicos, de direitos, né, tanto a dimensão subjetiva e objetiva, né, que se tenciona, mas já se tensionava há mais tempo, né? A discussão do direito à imagem, direito ao nome, direito à boa reputação, os limites da liberdade de expressão são praticamente tão antigos quanto são as declarações de direitos, né? Ou pelo menos, né, os direitos de personalidade um pouco menos antigos, né, mas também já hoje com cerca de 100 anos que passaram a ser reconhecidos, e a liberdade de expressão, então, que pontifica já nas primeiras declarações de direitos, inclusive já do final do século XVII, né? Então, por isso também acho muito significativa, isso não se aplica só ao chamado direito de esquecimento,
o título de um artigo, né, muito interessante, escrito ainda nos anos 1980, no início dos anos 1980, por um professor de Frankfurt, hoje aposentado, né, que se chamava, né, Velhos Direitos com Roupa Nova. Né, Velhos Direitos com Roupa Nova. Né? E, de fato, né, quando se fala um direito de identidade genética, quando se fala um direito de conhecimento da origem genética, quando se fala um direito ou direito de esquecimento, né, trata-se, evidentemente, de dimensões, né, de refrações, né, de direitos, de princípios já consagrados. Né? E é claro que, portanto, não são propriamente novos, né, embora também possam alcançar alguma autonomia. Né? Mas é evidente que também esse clássico embate, né, vamos aqui sintetizar, simplificar, entre liberdade de expressão e informação, e outros direitos fundamentais, especialmente direitos de personalidade, ele ganhou, né, contornos novos, né, aliás, muito novos, né, ao longo dos últimos anos, especialmente, né, no mundo digital, pela difusão massiva, né, quase onipresente, né, quase que instantânea, né, tanto das informações, quanto também da possibilidade de violação de direitos por abuso discursivo, né, e assim por diante. Então, é claro que isso sim é muito mais recente, né? E ao longo dos anos, e até em pouco tempo, ganhou, evidentemente, um corpo, né? Uma dimensão quase não antes imaginada, pelo menos não imaginada, possivelmente há 10, 15 anos atrás. Nem mesmo as redes sociais surgiram, né? O professor Bolzan estava falando, inclusive, sobre questões correlatas, né? Ontem, né? Numa atividade da PUC, né? Na PUC, e, de fato, não precisa aprofundar isso, né? Que, evidentemente, dá contornos novos, né? Tem reclamado, desafiado também o direito, as estruturas regulatórias de como realmente regular esses fenômenos, se é que é possível regulá-los, né? Também a efetividade da possibilidade realmente efetiva de fazer valer direitos, né? Pelos meios convencionais, do processo judicial, da execução via processo judicial, né? Nessa dimensão global que também esse problema, por exemplo, claro, tudo isso dá novas dimensões, não só esse, né? Não só esse conflito, mas também a outros, né? Dentro daquilo que se chama já quase de uma dimensão digital dos direitos fundamentais em geral, né? E também isso mostra, né, que nós tivemos uma evolução, e por isso também muitas críticas, né, que o direito ao esquecimento passou a ter uma dimensão, diria assim, offline, né, porque os primeiros casos no Brasil que reconheceram, pelo menos um primeiro caso que reconheceu, não se tratava de algo que envolvia diretamente o Google, né, mídias sociais, assim por diante, que é o caso Chacina da Candelária, né, e o próprio caso Aida Cury, que foi, né, que levou à discussão e à repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que também não é um caso que envolvia o mundo digital, né? Nem o Google, nem as mídias sociais, né? Nem que fosse deletado alguma informação da notícia de uma base de dados digital, e nada disso. Basicamente, o caso que levou ao reconhecimento pela primeira vez de um direito de esquecimento do Tribunal Superior no Brasil, né, foi um caso que não envolvia a internet, né, o que para alguns, inclusive, não deveria ser, né, subsumido ao rótulo de direito de esquecimento, né, mas essa discussão não vou adentrar. Né. Então, nós temos duas linhas aqui, temos duas vertentes, né, em todas as quais se estruturou, digamos assim, o sistema de direito de esquecimento, né, e uma série de questões correlatas que começaram a se desenvolver, a agitar, digamos assim, né, doutrina, jurisprudência, legislação, né, e mídia ao longo dos últimos anos. Né. Então, e não é possível fazer um histórico sem isso. Vou fazer um histórico muito rápido, né, mas que é importante para quem ainda não se aprofundou no tema, que sempre temos pessoas que já sabem muito tema, mais que eu, né, que eu não sei muito, né, mas também pessoas que não acompanharam de algum modo esse processo, que já não é mais tão novo assim, né, que vem no Brasil pelo menos de 2012 para cá, já fazem quase 10 anos. Doutrina, já manifestações anteriores, evidentemente, mas do ponto de vista realmente do direito de esquecimento é mais recente. Né? Pois bem, o STJ, como eu disse, em 2 casos julgados ao mesmo tempo, né, em 2013, parece que em maio de 2013, né, e relatados pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é carioca, e os 2 casos vêm do Rio de Janeiro, né, caso da Candelária e caso da Cury, né, realmente
nesses dois casos julgados simultaneamente, num se reconheceu não só a existência desse direito, mas também, no caso concreto, né, a afirmação desse direito em relação, evidentemente, à outra parte, que era a Globo, né, em função da reconstituição, digamos assim, desse delito, desse crime que chocou não só o Brasil, mas realmente, inclusive, com uma refração, realmente, uma repercussão internacional muito negativa na época, né, inclusive a questão da punição e, né, investigação em relação aos responsáveis, né, portanto, é um caso historicamente, inclusive do ponto de vista importante, né. Aqui realmente estava em causa o alegado direito ao esquecimento de um dos cidadãos que tinha sido investigado, envolvido, e acabou realmente sendo liberado da responsabilização criminal pelo fato, né, e que, anos depois, em função desse programa Linha Direta, que é um programa que tem certo cunho sensacionalista também, evidentemente, né, acabou sendo nominado, né, ou seja, identificado nominalmente nesse programa, mas, apesar de absolvido, né, apesar de liberar a responsabilidade, acabou recebendo ameaças, né, ofensas, ameaças de morte, né, e alegou perda de emprego, que se mudar, problemas que a família, inclusive, sofreu com isso, né, e invocou o direito ao esquecimento em face da Globo, né, TV Globo, e, fim ao cabo, resumindo a missa, o STJ, nesse sentido, reconheceu o seu direito, né, entendendo que, mesmo ele tendo sido absolvido, diferentemente daquele famoso caso Leber-Alemão, onde a pessoa tinha sido condenada, né, mesmo tendo sido absolvido, né, isso não impedia e não impediu que ele se realmente fosse submetido a um constrangimento público, né, inclusive a ameaças e constrangimentos, e que, pelo menos, né, se poderia ter suprimido, anonimizado, digamos assim, o personagem, né, no programa, né, que não seria nem necessário que se proibisse o programa, né, ou se censurasse o programa, mas que, pelo menos, né, se tivesse, né, anonimizado a pessoa e não identificado ela, né, publicamente. Né. No caso do Aida Curio, nós sabemos que o STJ negou, né, o reconhecimento do direito, disse que existiria o direito, né, também disse que vítima ou familiares da vítima também poderiam invocá-lo, e não só um suposto autor de fato, como foi o caso do assassino da Candelária, né, mas sim também vítima e familiares, isso foi reconhecido, né, mas que, na hipótese concreta, não haveria que se dar guarida à pretensão, né, indenizatória contra a Globo, tanto pelo transcurso de um largo lapso temporal, por mais de 50 anos, né, que isso diminuiria realmente o impacto, né, o constrangimento, né, causado, né, depois de tanto tempo, né, pela exposição pública, novamente, né, nesse documentário, também Linha Direta, esse fato sempre foi conhecido, né, e divulgado, amplamente noticiado, como o caso Aida Cury, né, e aqui, além disso, né, também não haveria nessa reconstituição, esse programa, nenhum falseamento, né, em si, daquilo que já era conhecido de todos, né, e das próprias reconstituições, né, que já tinham sido feitas à época dos fatos, também divulgados pela imprensa, né, evidentemente não pela mídia eletrônica, mídia digital, né, pela mídia convencional na época. Né. Bom, então são dois marcos, né, ambos reconhecendo a existência do direito, deduzindo esse direito realmente como um direito fundamental, para uma dimensão justo fundamental, porque, de fato, fundou ele nos direitos da personalidade, da dignidade humana, no direito da personalidade, assim que também fez na Jornada de Direito Civil, na tradicional Jornada de Direito Civil, o Conselho da Justiça Federal, né, tem inclusive um enunciado, né, que diz que a dignidade da pessoa humana implica, né, o reconhecimento do direito ao esquecimento, todos de forma livre, né. Então, claro, todo esse arcabouço acabou ali repercutindo nessa decisão, né. E depois disso nós tínhamos várias outras situações que, curiosamente, nunca foram, né, associadas a um direito ao esquecimento. Né? Um direito ao esquecimento na seara penal, onde começou a haver decisões, inclusive no STF, né, dizendo que a existência de antecedentes, né, não poderia ser considerada como negativa, né, ou inclusive na mensuração da pena, né, dependendo da gravidade dos antecedentes, do tempo transcorrido, né, até porque, né, a lei proíbe que sejam divulgados antecedentes, né, mas não proíbe que sejam utilizados para efeitos de investigação criminal, processo criminal. Né.
Então, ali se utilizou o rótulo de esquecimento, tem diversas decisões do STJ e algumas do Supremo também nesse sentido. Isso de que o Supremo, de uma certa forma, né, foi de encontro àquilo que já alguns ministros tinham reconhecido em alguns casos, né? E falando de direito de esquecimento, né? Da mesma forma, temos um caso importantíssimo, que é esse caso Brilhante Ustra, né? Para quem não lembra, né? É um caso um pouco mais recente, mas também já faz alguns anos, em que o coronel Brilhante Ustra, hoje falecido, que todos sabem, né? Ele se gabava disso, inclusive, infelizmente, lamentavelmente se gabava disso, né? Ele disse que não se arrependia, publicamente disse que não se arrependia, né? De ter torturado, perseguido, torturado, né? Presos políticos, né? Na época da ditadura militar, nos famosos e tristes anos de chumbo, né? E numa ação que iniciou com uma ação contra ele, pedindo reconhecimento, a declaração da responsabilidade dele, né, por esses fatos, especialmente em relação a a vítima dele, né, ele acabou invocando o direito ao esquecimento, né, e também a aplicação da lei da anistia, né, aquela situação específica dele. No STJ houve, inclusive, um voto inicial favorável a ele, né, inclusive pela mesma magistrada que passou a negar sistematicamente o direito de esquecimento contra o Google, né, invocado contra o Google, em outros casos no STJ, né, até de forma coerente nesse sentido, né, mas o ministro Paulo Sanseverino, na ocasião, foi quem, né, propiciou a virada, né, e acabou prevalecendo o entendimento de que não se podia aqui invocar o direito de esquecimento, porque a lei da anistia não se aplicaria à esfera civil, enfim, né. Dois, também, que teria que respeitar aqui o direito à memória, de acesso à informação de um fato tão importante, né, tão marcante na história nacional. Né? Então, realmente, aqui se negou o direito, mas é novamente um caso que não envolvia realmente o mundo digital, onde realmente o direito de esquecimento se popularizou a partir da decisão do Tribunal de Justiça Europeu de 2014, um ano depois, maio de 2014, um ano depois dessas decisões do STJ no Brasil, né? Na internet, nós evidentemente temos esse caso Google versus Mário Costerra Gonzalez, né, como, digamos assim, precedente, paradigma, né, na esfera do direito internacional, especificamente do direito, né, regional, né, na União Europeia, né, e que aqui sim envolvia diretamente não só o Google, né, não só o Google enquanto provedor de pesquisa, né, mas também o jornal espanhol, né, que mantinha, né, em base de dados digitalizadas, né, os jornais antigos, né, e onde também aparecia, para quem acessasse o jornal via Google ou diretamente, né, uma informação sobre o cidadão espanhol, Mário Costerra, que havia tido um débito com a Seguridade Social espanhola, né, chegou a ter esses bens ofertados, bens ser ofertado em asta pública, né? E isso depois, anos depois, sempre aparecia quando alguém googlava, né, o nome dele no Google, aparecia sempre essa informação, ele entendia que isso violava, né, o seu direito de personalidade, era uma informação não relevante publicamente, mas que colocava ele em um constrangimento, né? E aí realmente, em vários passos do julgamento, o Tribunal Europeu acabou, em primeiro lugar, julgando realmente se aplicaria aqui, né, a diretiva europeia, né, porque não havia o regulamento geral, a diretiva europeia de proteção de dados, né, se aplicaria realmente ao Google Espanha, né, e se aplicaria realmente, porque isso pode ser considerado uma atividade de processamento de dados que o Google faz, né, com os seus mecanismos de busca. Né. Foi reconhecido que sim, né, o que me parece evidente, né, que foi sim, e aí se entendeu que realmente, nesse caso, essa equação beneficiaria realmente o Mário Costerra, né, que deveria haver uma desindexação dos mecanismos de busca que levavam realmente a essa página do jornal La Guardia, né, na Espanha, mas que não deu guarida ao pedido do Mário Costerra de exclusão dessa informação da base digital de origem, né, do jornal La Guardia, ou seja, teve um ganho parcial. O curioso é que, nessa decisão, o Tribunal de Justiça Europeu não usa o termo direito de esquecimento. Ele não usa o termo direito de esquecimento, né? Mas é claro que esse termo já existia, né, na literatura e passou a ser também, evidentemente, dali para cá, recorrentemente utilizado e associado
essas situações, tanto é que no artigo 17 do Regulamento Geral Europeu, né, há, inclusive, uma referência, né, ao lado do direito que exigia a exclusão de dados, né, que sejam deletados dados, né, um right to be forgotten, né, mas ao lado, né, mas de qualquer sorte acabou se incorporando realmente essa terminologia, né, mas a decisão de origem não o referiu como tal, né. Isso tudo no Brasil, né. Já em 2012, me ajude se a memória aqui está falhando, né, tivemos o primeiro caso realmente julgado pelo STJ que envolvia realmente a esfera digital, a internet, né, exatamente um caso que ficou famoso como sendo o caso Xuxa, né, e a Xuxa, na época, né, todo mundo sabe, promovia, né, um programa muito conhecido, muito influente, né, infanto-juvenil, né. Só que a Xuxa, na sua juventude, muito jovem, realmente tinha participado, tinha sido atriz de alguns filmes, né, de natureza erótica, né, e num desses filmes, Amor Estranho Amor, ela era realmente retratada, né, tendo relações sexuais com o menor, né, e isso passou, evidentemente, sempre a aparecer quando alguém digitava o nome dela no Google, né, sempre aparecia essa associação, né, a esse caso, esse filme, também a veiculação também de ofensas, né, Xuxa pedófila e assim por diante, né, pessoais da própria Xuxa. Então, ela exigiu, em face do Google, né, que realmente isso fosse excluído, né, inclusive o acesso a toda e qualquer base onde tivesse postado alguma informação relacionada ao filme, mas também alguma de caráter ofensivo a ela, né. Chega no STJ, resumindo a missa, o STJ refutou de antemão a responsabilidade do Google, quer dizer, nem no mérito, né? Quer dizer, não se chegou nem propriamente ao mérito. Pode se fizesse considerações sobre o mérito também nas decisões, em verdade, o STJ passou a fulminar a partida, né, essa pretensão, entendendo que o Google não seria responsável, né, por esse constrangimento, mas sim apenas, né, quem postou realmente essas informações na origem, né? Portanto, inclusive a ministra Nancy Andrighi chegou a dizer em seus votos que não se poderia aplicar no Brasil esse precedente do Tribunal de Justiça da União Europeia e que não havia previsão realmente desse direito, dessa possibilidade na ordem jurídica nacional. E teve depois outros casos, inclusive de um juiz pedófilo, né, que, pelo visto, a pedofilia, de algum modo, né, tinha surgido outra vez, e vários casos diferentes, interessantes, né, mas que, ao fim e ao cabo, não resultaram no reconhecimento desse direito. Finalmente, né, e com isso já posso daqui a pouco quase para a última etapa, né, porque se a Constituição é importante, né, nós tivemos o caso em que o STJ, por maioria, né, reconheceu um direito de esquecimento na internet, especificamente uma ação contra o Google também, né, mas por maioria, repito, e até agora, salvo, né, Fábio, alguém pode me ajudar, não sei de outra decisão em relação ao Google e invocando direito de esquecimento desde então, mas em 2018, nesse caso, para quem lembra, né, se tratava de uma promotora de justiça que tinha feito um concurso público para a magistratura. Esse concurso foi impugnado por suposta fraude, né? Isso foi examinado pelo CNJ. Ao fim e ao cabo, essa fraude não foi como tal reconhecida, né? E, evidentemente, ela também que tinha feito concurso, né, acabou não tendo qualquer tipo de responsabilização em função dessa decisão. Só que também essa informação sobre essa fraude, o suposto envolvimento dela, não, seguia, né, como segue na internet, né, e ela então acabou também se voltando contra isso, né, e nesse caso particular o STJ reconheceu por maioria um direito de esquecimento e o dever do Google de realmente desindexar esses links, né, de modo que realmente não se tivesse mais acesso via mecanismo de busca do Google, né, a essas informações, né, e com um adicional que foi muito criticado na época, né, vários autores criticaram isso, inclusive colunas, né, com o Lúcio J, né, de que, diferentemente de outras situações, até mesmo de casos
paradigmático do direito estrangeiro, direito comparado, né? Aqui o Google ainda, a Justiça, o STJ mandou o Google criar filtros, né? Para que, inclusive, outras informações eventualmente pudessem ser barradas, né? Não só aquelas, além de não ter exigido a indicação precisa, né, do link, né, a ser desindexado. Quando, na verdade, sempre se exige, o STJ tradicionalmente exige, né, a informação precisa do link, né, justamente para poder controlar, né, o cumprimento dessa decisão, né, e para evitar que ocorra aquilo que alguns chamam de um monitoramento geral, né, indiscriminado, né, em relação às informações que a gente possa se encontrar na rede, né? Então, foram feitas críticas importantes, com as quais, inclusive, eu pessoalmente concordo nesse nível, né, em relação a essa decisão. Mas não veio mais nenhuma depois, que eu saiba. Veio uma outra decisão do STJ do ano passado, novamente não associada diretamente à internet, que envolveu a revista Isto É, né, para quem não lembra, que envolveu a revista Isto É, onde estava em causa realmente notícias, né, sobre um crime que também chocou o Brasil, até também pelas pessoas que envolveu, né, no início dos anos 90, né, o famoso caso Daniela Pérez, né, onde realmente uma das autoras do delito realmente acabou sendo cumprindo pena, enfim, acabou depois sendo liberada, e aí a revista Isto É fez uma reportagem, nessa reportagem acabou também citando, né, o nome dos filhos, do marido, né, inclusive com dados sobre residência, trabalho, etc., né? E esse caso acabou também chegando no STJ, e o STJ, uma decisão com fundamentos interessantes, né, negou o pedido de proibição de reprodução de notícias sobre esse caso, negou, né, que seria censura prévia, né, portanto, não proibiu que outras reportagens pudessem ser feitas, mas sim, evidentemente, ressalvou que se houvesse um abuso, né, aí sim poderia eventualmente se acionar a posteriori, mas reconheceu o direito a uma indenização por danos imateriais em função dessa reportagem ter afetado interesses de terceiros, especialmente menores, né, e também, inclusive, do marido, né, que, obviamente, não tinha nada a ver com a história, né, e acabou, inclusive, tendo dados pessoais importantes publicizados, né? Então, realmente, um reconhecimento parcial, né, mas, insisto, né, o pedido de não publicação de outras reportagens não foi reconhecido pelo STJ, mas, novamente, uma decisão que não tem a ver com a internet. Mas por que é importante referir essas decisões também que envolvem o mundo, entre aspas, offline, né? Porque os argumentos utilizados, eventuais critérios propostos, né, eles também são importantes para a fundamentação de um direito ao esquecimento e a forma de sua, digamos assim, efetivação, em que nível ele pode ser reconhecido e efetivado, por que instrumentos, por que meios, né, no mundo digital, né? E é claro que no mundo digital tivemos uma decisão importante do STJ, né, e o Supremo se debruçou sobre o tema nesse caso, com recurso extraordinário com repercussão geral já reconhecida há algum tempo, e o curioso na época é que, embora fosse um caso ligado à TV Globo, né, e não à internet, não os atores da internet, para a audiência pública também foram convocados atores da internet, inclusive Google, Yahoo, né, e diversos interesses, né, como sempre, né, foram representados nessa audiência pública, inclusive em nível de amicus curiae, né, e o que já mostrava que o STF iria, na verdade, julgar mais do que foi pedido. Que não é incomum no STF, né, que ele julga mais do que foi pedido, dá mais do que foi pedido, nega mais do que foi proposto e assim por diante. Mas eu entendo que, do ponto de vista estratégico, né, acabou sendo uma decisão, no meu sentir, interessante, até correta, porque era evidente, né, que a repercussão de esquecimento iria muito, muito além de um caso concreto, né, como este da Aida Cury. E é evidente que o Supremo, nós sabemos agora em fevereiro, negou, no caso concreto, né,
que a Aida Cury, os parentes da Aida Cury, os parentes da Cury tivessem um direito de esquecimento, seguiu aqui a decisão do STJ, com todo acerto, no meu sentir, né? E aí sim, aí vem a questão importante que eu tinha anunciado no início, o Supremo nega, já o relator, o ministro Toffoli, Dias Toffoli, inclusive de forma muito enfática, né? Nega a existência desse direito de esquecimento na nossa ordem jurídica, né? Seja do ponto de vista infraconstitucional, seja do ponto de vista constitucional, mas também o Supremo, de forma generalizada, afirma que o direito de esquecimento não pode ser reconhecido com esta extensão, né? De modo a abarcar fatos verídicos, né? Incluindo de interesse histórico, né? De que esses fatos verídicos de interesse histórico não pudessem mais ser veiculados em função de algum constrangimento, até maior ou menor, sofrido pela parte interessada, né? No caso familiares da Aida Cury, né? E é evidente que aqui, com isso, né, se criou um precedente, repercussão geral, vinculante, né, que aparentemente, né, nega a existência do direito de esquecimento na ordem jurídica brasileira, né? Isso é ainda uma fase, nós estamos ainda falando do reconhecimento desse direito, nós estamos falando do seu núcleo essencial, dos seus instrumentos e assim por diante, dos critérios, né, que podem ser adotados ou não quanto ao seu reconhecimento em casos concretos. O fato é que o que causa espécie, né, é que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha negado a existência desse direito, né, na maioria dos votos foi expressamente ressalvada, né, a possibilidade, em casos concretos, né, em que ocorra um conflito entre liberdade de expressão e informação, né, e outros direitos, especialmente direito de personalidade, né, isso não afastaria que abusos, violações pudessem realmente ser impugnadas, né, e resolvidas realmente em casos concretos, quando houvesse violação de lei, inclusive lei penal, né, ou mesmo direitos fundamentais previstos na Constituição. O que dá a impressão que o Supremo nega o rótulo, né, mas não nega essencialmente aquilo que se continua fazendo e sempre se fez, né, que é resolver de caso a caso, né, especialmente com base na figura da ponderação, que eu não vou discutir aqui, né, se houve ou não houve realmente uma violação da liberdade de expressão por evidentemente, uma afirmação desproporcional do direito de personalidade ou vice-versa, no caso concreto. E nem poderia, né, eu até escrevi sobre isso num conjuro muito singela, pouco depois da decisão, porque continua em vigor, né, o Código Penal naquilo que prevê como crime a injúria, a calúnia e difamação, continua em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, quando prevê que as antecedentes fracionais dos adolescentes não podem ser publicizados, inclusive que informações sobre situações vexatórias, né, que expõem que os adolescentes também não podem ser publicizadas, né, não foi revogado nem declarado inconstitucional, né, o Código de Defesa do Consumidor, naquilo que assegura na exclusão do cadastro dos cadastros negativos, né, depois de 5 anos dos devedores, né, nem foi afastada a possibilidade dos devedores, né, via habeas data, né, pedir a retificação de dados, né, nem foi revogado o Marco Civil da internet, naquilo que prevê como um dos direitos dos usuários, né, requerer a exclusão de dados, né, que espontaneamente disponibilizou, claro, ressalvado evidentemente exceções que a própria lei prevê, né, etc, etc. Nada disso foi revogado e nada disso foi declarado inconstitucional, nem antes, nem agora, né? E todas isso são situações que já vinham sendo subsumidas ao rótulo de esquecimento, né? Com isso, basicamente, novamente dizendo, reforçando que é o rótulo que é o que menos importa, né? O rótulo é o que menos importa, né? Porque o rótulo em si, né, temos razões até para questioná-lo, é apenas pelo fato de que esse rótulo se incorporou na gramática, digamos assim, né, a linguagem comum, né, em todas as esferas. É um rótulo que pegou, como tantos outros, né? A questão que se subsume, né, em termos de conteúdo, né, a esse rótulo, né? Então, esse é o que nós temos de concreto, né? Agora, também de concreto, nós temos, né, que, com isso, o Supremo volta a afirmar a posição preferencial da liberdade de expressão de forma absolutamente coerente também com sua jurisprudência dos últimos 15 anos, né, dos últimos
10 a 15 anos, né, massiva, né, em prol da posição preferencial da liberdade de expressão, né, isso o Supremo reafirmou aqui, como dantes, né, mas seguimos tendo um problema, porque seja utilizando o rótulo de esquecimento, nessa ou em outras decisões que o reconheceram, antes ou que eventualmente depois, apesar da decisão venha a reconhecer, né, seja nos casos concretos que vêm sendo julgados há muito tempo no Supremo e outros tribunais, que envolvem realmente a colisão entre o direito, o chamado direito de personalidade e a liberdade de expressão e informação, continuamos tendo falta de critérios minimamente claros, né, que com alguma previsibilidade, vamos com alguns standards, né, possam orientar de forma minimamente segura tanto a jurisprudência quanto, inclusive, né, a nossa cidadania, até mesmo, né, as ações regulatórias, né? Porque nós não temos sequer ainda posições muito claras no Supremo sobre como lidar com o discurso do ódio, né? O Fábio tem estudo sobre isso, né? Como lidar com as fake news, que é um fenômeno que tem sido discutido muito mais recentemente, Pouzan tem um belíssimo livro sobre isso, né? Portanto, nem nisso nós temos clareza ainda. Se é que é possível tê-la, mas nós sabemos que tem tribunais que têm certos estándares importantes que não asseguram solução em cada caso, mas tem realmente uma linha de orientação já bastante sedimentada, né? Vários tribunais constitucionais já o têm, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos o tem, mas isso nós não temos ainda, usando o não rótulo, né? E é claro também que isso envolve, né, uma análise que não ocorre nesses casos, nem ocorreu nos casos já julgados, né, em relação de alguns critérios que continuam, digamos assim, como se não fossem conhecidos, né, e reconhecidos. Um desses critérios, me parece importantíssimo, né, já que se vai usar ponderação, já que se usa ponderação, né, é mensurar o nível de impacto, né, das diversas formas que se tem utilizado por hora para efetivar esse tal direito de esquecimento, ou mesmo, né, em casos entre aspas, normais, né, da colisão da liberdade de expressão contra os direitos fundamentais, né? Por exemplo, algo que é elementar, e muita gente já tem discutido isso, né, de que qual é a diferença de impacto proporcional sobre direitos colidentes, que tem a opção de simplesmente anonimizar, não expor a identidade de alguém, mas sim deixar de forma completamente íntegra os fatos, as notícias como tais. É um impacto, evidentemente, muito menor, né, em relação à liberdade de expressão, do que excluir, desindexar um link dos mecanismos de busca, que, por sua vez, é menos do que excluir a informação da base de dados digitalizada, né, e que, por sua vez, também é mais do que, eventualmente, né, será um direito de resposta ou de retificação da informação, né? Quer dizer, tudo isso são possibilidades que envolvem, né, a efetivação desse tal direito de esquecimento, ou, ao fim e ao cabo, né, dos direitos de personalidade de face da liberdade de expressão e informação, né? E é claro que esse impacto, né, a própria hierarquização no Google, nos mecanismos de busca, todo mundo sabe que é possível, depois de um tempo, né, não deixar mais aquela notícia em primeiro, segundo, terceiro lugar. E nós sabemos perfeitamente, tem estudo sobre isso, né, que o quanto as pessoas, em geral, já nem vão mais a partir da terceira, quarta informação, né, na hierarquização que o Google faz, e por isso ele processa dados, que são algoritmos que fazem isso, como nós sabemos, né, e que, evidentemente, daqui a pouco eu disse, olha, em vez de desindexar totalmente, quem sabe coloca essa informação desairosa na segunda página. Só isso já vai levar, né, uma redução massiva, né, do acesso espontâneo a essa informação. Quer dizer, a gente percebe que existem instrumentos com níveis diferenciados de impacto, né, sobre a liberdade de expressão de informação e que deve ser considerados na chamada ponderação e solução dos casos concretos. Estou apenas dando um exemplo, né? A própria distinção entre informação verídica e inverídica, a discussão sobre que tipo de dano foi causado pela informação, né, que também tem a ver com proporcionalidade, né, a própria consideração de quais são os interesses envolvidos. Nós estamos aqui uma relação que não é só bilateral entre o supostamente prejudicado e o Google, né, porque nós temos aqui o supostamente prejudicado, como nós sabemos, temos o interesse comercial do Google, temos o interesse, eventualmente, das pessoas ou das empresas que postam as coisas, né, nos seus blogs, né,
ou nas suas plataformas, nos provedores de conteúdo, nas mídias sociais, né? E às vezes vários ao mesmo tempo. Temos interesse coletivo, né? Objetivo do Estado Democrático de Direito, da democracia, do acesso coletivo à informação. Na verdade, nós temos diversos atores com diversos tipos de direitos e interesses afetados, né? E tudo isso, na verdade, para que nós tenhamos uma solução minimamente correta, do ponto de vista, antes do negócio, nós temos a única resposta, a melhor resposta, mas uma solução mínima adequada, né? E, digamos assim, no mínimo afinada, né? A ordem jurídica, né? Do ponto de vista sistemático, né? Precisam ser levados em conta. Aliás, essa foi uma crítica recorrente à própria decisão do Google, no caso lá do TJ da União Europeia, né? Vários autores até saudaram a decisão como tal, mas criticaram, né, a simplificação, a redução de complexidade, da exclusão de antemão de variáveis importantíssimas que tinham que ser colocadas, né, na pauta, né, da decisão, pelos reflexos que isso tem em relação a esses outros interesses e direitos, né, que acabam sendo afetados numa equação como essa, em maior ou menor medida, né? Então, basicamente, nós estamos longe de criar critérios sólidos, inclusive para os casos convencionais que envolvem liberdade de expressão, especialmente do domínio da internet, né, pelo seu impacto, né? Porque realmente hoje, né, existem diversas propostas regulatórias, algumas já inclusive em vigor, né, na Alemanha, o German Network Enforcement Act, né, com as suas críticas, também virtudes e efeitos, né, projeto de lei no Brasil, até o projeto de lei agora mais recente sobre o direito de esquecimento na seara penal, né, os outros que ficaram agora dormitando, mas os anteriores, né. Enfim, nós temos agora toda uma avalanche de propostas regulatórias, temos agora lei na Austrália, né, uma nova legislação, né, temos uma série de decisões de tribunais constitucionais, né, reconhecendo, negando, que não posso entrar aqui nessas minúcias, né, o Tribunal Constitucional da Alemanha tem uma decisão interessantíssima de 2019, muito interessante, 2019, né, e que ela tem uma particularidade, né, que vou encerrar, que ela coloca uma variável que as outras decisões não tinham colocadas na pauta, que é de que no caso, o jornal, né, o meio de comunicação, que era o Spiegel, né, uma revista importante da Alemanha, né, também tem um dever de proteção dos direitos fundamentais e deveria tomar e ter tomado algumas medidas, né, minimamente eficazes, né, para evitar a exposição, né, da pessoa em relação a essas informações, mas que isso não poderia ser pré-definido por decisão judicial, né, mas que deveria se reconhecer essa possibilidade de que as próprias administrações devessem tomar algumas medidas, né, em relação a isso, por conta de deveres de proteção que não só diz respeito ao Estado, mas também, evidentemente, a esses atores particulares. Porque, ao fim e ao cabo, minha gente, nós temos aqui um grande problema, né, que envolve a eficácia dos direitos humanos e direitos fundamentais nas relações privadas, especialmente em relação à vinculação dos grandes atores, né, econômicos nessa seara, né? E é isso também, tanto o aspecto processual da competência, do alcance da jurisdição, dos instrumentos de efetivação, da necessidade de estruturas de cooperação internacional, né? Tudo isso é um pacote que, evidentemente, eu aqui só posso indicar como relevante. Eu fiz apenas aqui uma breve, né, reconstrução muito simples dessa história, né, também limitada, né, muito mais para ver depois vocês possam discutir, eventualmente criticar, né? Bolzan terá aqui agora um prato cheio no seu grupo para discutir, né? Esqueçam o que o Igor falou, esqueçam tudo, né? E assim por diante. Mas, de qualquer sorte, coloco à disposição a satisfação do amigo Bolzan, Zé Luiz, né? Posso chamar assim, por poder participar desse teu programa. Ô, Igor, obrigado pela tua exposição. Estou aqui anotando uma série de questões que foram surgindo ao longo da tua fala, né? Desde logo agradecer, reiterar o agradecimento pela tua disponibilidade, né? de estar conosco nesse horário, né? de brindar nossos presentes aqui com uma fala que traz uma série de questões, como você mesmo diz, né?
que vão desde a gente poderia dizer, desde uma definição, afinal de contas, se estamos falando de novos direitos ou de velhos direitos repaginados, talvez, né, como se diz, né, como se foi, até aquilo que é uma questão que eu tenho sempre chamado também a atenção, que é talvez a necessidade de pensar esses problemas novos, ou pelo menos que ganham uma dimensão nova nesse mundo digital, né? Talvez eles exijam respostas novas também. Então, acho que nós, né, estamos aqui num grande dilema, né? E a tua fala trouxe uma série de aspectos muito relevantes, né? Como nós tínhamos combinado no início, em razão do volume de assistentes, né, que se inscreveram para essa atividade do Cyber Leviatã, eu só queria colocar duas questõezinhas rápidas aqui, só para te aproveitar um pouquinho mais, né? Até porque não ficaria inviabilizado nós selecionarmos aqui eventualmente alguma questão, mas embora se você, né, tenha visto algo que tenha nas mensagens aí que queira dialogar também, fique à vontade. Mas uma questão que eu queria te ouvir um pouco, eu acho que essa talvez, e a gente nem combinou isso, pelo menos não me passou na cabeça que faríamos esse encontro no dia 31 de março, né? Que em termos de Brasil, é uma data a ser lembrada para não ser esquecida, de fato, né? Não para ser comemorada, mas para não ser esquecida. E eu acho que esse, né, quando você traz o caso do Brilhante Ustra, né, eu acho que ele coloca se entrar aqui na questão, né, do mundo offline ou do mundo online, mas ele traz uma questão que me parece relevante, que é exatamente tentar compor, né, esse esquecimento, vamos usar o termo, né, que está em voga, né, com a própria questão da memória histórica, sobretudo em termos, né, ou quando envolve personagens e circunstâncias históricas relevantes, não apenas para aqueles que, né, estiveram, vamos dizer assim, no cenário do fato, mas para a sociedade como um todo. Eu acho que essa é uma questão relevantíssima. E um outro dado, uma outra questão assim, rápida, só coloca depois, né, comenta o que tu quiseres, é o aspecto de pensarmos se e em que medida, né, o modelo normativo que nós temos, né, ele é capaz de apropriar essas novas situações, né, de uma maneira diferente em relação àquilo que nós já tínhamos, né, e também se o tratamento jurisdicional que nós temos dado a esse tipo de situação, ele é eficaz para dar uma resposta que, de alguma maneira, né, vamos dizer assim, vá ao encontro desse interesse envolvido, né, ou de todos esses interesses, ou de boa parte desses interesses envolvidos, até porque a gente sabe muito bem que, assim, esse ambiente digital ele não é um ambiente territorializado, ou seja, ele não é um ambiente circunscrito, né, geograficamente falando. Então, eu acho que isso coloca um outro aspecto que, né, evidentemente, né, permitiria uma outra conversa muito longa contigo, né, mas foram duas das tantas questões que eu anotei aqui. Né? Então, se você puder fazer algum tipo de comentário, né, agregar algum outro, né, viés aqui para a gente pensar, né, agradeço, né, já se renovando o meu agradecimento e também pedindo escusas, antes que eu me esqueça de novo, né, que eu não mencionei aqui a presença do nosso, né, convidado para os encontros do Cyber Leviatã no futuro próximo, que é o professor Fábio Leite, da PUC do Rio, né, um prazer tê-lo conosco, Fábio. Eu vi também que entrará a professora Fado, que é da UIT, a professora Marília, que também esteve aqui entre nós. Eu acho que isso, de novo, nos anima também, né, mas se deve, sobretudo, né, ao nosso convidado. Professor Ingo, então, a palavra, se quiser comentar alguma outra coisa, ou não, também... Eu agradeço pela provocação, e, de fato, né, eu tinha referido isso realmente de passagem, né, que isso também é um desafio ao direito, né, e as respostas que o direito
pode dar e até tem podido ou não podido dar, né? Não só em relação a isso, mas em relação a uma série de fenômenos que envolvem, né, o impacto da tecnologia, particularmente das tecnologias de informação e comunicação das TIC, né, particularmente dessa, mas não só dessa, nós temos também a biotecnologia, né, a questão das neurociências, quer dizer, tem uma série de questões, nós sabemos que não de hoje, mas que cada vez mais a inteligência artificial, que também envolve tecnologias de informação e comunicação, e também envolve a regulação de conteúdo na internet, tudo tem muito a ver com a inteligência artificial, né? De qualquer sorte, é claro que nós temos esse problema, não é um problema só de hoje, mas é um problema que se agudiza, né, ao longo dos últimos tempos e tem que se agudizar ainda mais, né? O que também tem levado a diversas experiências diferentes de regulação, né, que envolvem desde controle social, as experiências de autorregulação, né, que é diferente de controle social, mas pode envolver um misto, né? A chamada autorregulação regulamentada ou regulada, ou corregulação, como alguns chamam, né? Ou realmente um peso maior, né, na regulação convencional, né, por direito estatal, né, ou por agências, digamos assim, regulatórias, né, que apresentam, digamos assim, as partes, né, do poder regulatório estatal, mais ou menos independentes ou não, né? Claro que são diversos modelos, né? E a bem da verdade, né, o que se tem verificado, né, então, e pelo menos é a proposta, aquilo que tem sido incorporado realmente, né, as estruturas institucionais, procedimentais, né, as ordens jurídicas e políticas, né, basicamente é que não se está abrindo mão da regulação, né? E me parece que também é difícil abrir mão da regulação, por mais que ela tenha sempre encontrado dificuldades, né, e siga encontrando, e vai ainda ter mais dificuldades. Me parece que não é possível abrir mão da regulação, das estruturas formais, convencionais de regulação, evidentemente que também tem que ser reinventadas, né, como também tem que ser, em parte, reinventar com novos instrumentos, né, novos métodos, né, evidentemente também se utilizando a tecnologia, né, nós sabemos que a tecnologia hoje, inclusive se cria tecnologia como é tecnologia, né? Na verdade, isso é dinâmico, né? Quer dizer, vem o vírus, tem que se criar o antivírus, né? Na verdade, também vem um novo míssil, tem que se criar um novo sistema antimíssil, né? Nós sabemos que esse embate, essa dinâmica, né, dialética e dinâmica, ela é recorrente aqui, né, e cada vez maior. Então, é evidente que eu penso que se pode abandonar, né, o direito, a estrutura regulatória, nem nesse sistema judiciário, né, como tal, né, e não acho que haja uma tendência a curto e médio prazo se abandonar, né, evidentemente. Mas nós sabemos também que isso, por si só, não basta, né? Talvez nunca bastou, na verdade, né? E cada vez menos basta, né? E que, portanto, a convivência, né, a necessidade de um mix, né, regulatório, institucional, procedimental, tem sido fundamental, né, para esse tipo de situações. Isso já também para o direito ambiental. O direito ambiental talvez seja o primeiro grande palco disso, ainda antes da internet, né? Já começa a perceber, né, que os desastres, as consequências, né, de desastres ambientais, da malversão do clima, basta ver a questão das mudanças climáticas, né, mais ou menos com os efeitos estufa, né, assim por diante. Então, é claro que nós já tínhamos esse problema antes, agora, claro, agudizado nesse nível. Nós também sabemos que quanto mais poderosos atores envolvidos, né, menos se pode deixar o espaço para autorregulação. Por isso, não, sem autorregulação e sem controle social, não funciona, né, porque só poder estatal, né, só a jurisdição estatal não tem condições de fazer sozinho, né? Pelo número de pessoas envolvidas, pelo número de casos, é impossível. Sabemos que isso é praticamente impossível, já se revelou há muito tempo impossível, né? E se o fizerem, também depende de estruturas cooperativas interestados, né? Interestados, entes regulatórios, né? Também sabemos, né? Então, isso para começo de conversa. Até aí, nós temos que reconstruir esse significado. Agora, também a regulação social cresce de importância, né, não só aqui, né, mas também aqui, né, como instrumento poderoso, né, a própria autorregulação, seja pelas plataformas, pelo Google, pelas plataformas, pelo Facebook, né, enquanto plataformas, enquanto empresas, enfim, né, enquanto corporações, né, mas seja também pelos seus usuários,
né? Ao nível das comunidades que se formam de usuários, né, cada qualidades que já tem controles específicos, ou seja, sem esse mix cooperativo, né, interativo, né, regulatório, né, não me parece que haja saída. Mas, porque senão, do contrário, nós vamos realmente criar aquilo que já existe. Né? Vamos apenas aumentar o feudalismo, né? Criação de grandes guetos, né? grandes feudos, né? Completamente à margem do direito, e à margem, especialmente dos direitos humanos e fundamentais. Né? Isso é que se percebe cada vez mais no mundo, e por isso até nos Estados Unidos estão começando quer dizer, na verdade, mesmo em lugares muito abertos a isso, muito relutantes, né? Historicamente, na regulação, especialmente das mídias, né, e regulação de conteúdo, mesmo ali está crescendo, né, o número de decisões, as experiências regulatórias estão aumentando. A questão é qual é o tom, né, até onde se pode ir, se deve ir. Né? Isso, evidentemente, ainda está longe de ser resolvido, e também tem modelos, tem paradigmas diferentes, né, especialmente em relação à liberdade de expressão, claro, nós sabemos, né, mas me parece que não há saída, né, a não ser investir em estruturas cooperativas, né, procedimentais institucionais, público-privadas, né, mistas aqui, que só somadas podem levar a algum resultado satisfatório e mais democrático, né, e mais democraticamente legitimado. Né. Portanto, aqui, especialmente aqui, né, os instrumentos de participação direta, né, que são quase que naturais, né, por indução no mundo da internet, né, acabam sendo fundamentais. Não sei se eu disse alguma coisa que minimamente preste. Não, com certeza, Igor. A gente tem muitas proximidades também, não só de interesses, mas também de reflexão, acho que são... e a tua fala trouxe, como eu disse antes, uma série de caminhos que nós podemos seguir aqui. Eu estava vendo uma das mensagens, pelo que a gente também não tem, né, a noite toda e a possibilidade de abrir para todos as perguntas, né? Mas até mesmo, né, recém aqui uma colega professora da Faminas, pelo que coloca a questão da própria nomenclatura da linguagem, né? Direito ao esquecimento, direito à memória, né? Se são questões como uma questão relevante aqui, né? Então, eu quero te agradecer imensamente a disponibilidade, o tempo, né, a disposição que você colocou para nós, esse universo de questões que se abriram à discussão e à reflexão. Né? Acho que todos aqueles que estiveram presentes hoje, né, não só aprenderam muita coisa, mas também, né, foram instigados a estudarem em torno do tema. Isso talvez seja o aspecto mais importante, né, que a capacidade que, né, que você tem de fazer, né, não só com toda essa erudição, né, trazer um monte de temas, mas também chamar a atenção para a necessidade de nós refletirmos sobre eles. Né? Então, agradeço, como eu disse antes, né, também, né, convido que nas próximas oportunidades, né, sempre esteja presente entre nós, né, e possamos renovar essa tua participação conosco, né? Dizer também os nossos presentes, né, presentes virtualmente, né, que esse encontro, né, ficará disponível no canal do Cyber Leviatã do YouTube, né, como todos os demais, né, é uma forma também, é um lugar né, de aprendizagem, né, poder revisitar e rever essas falas que são sempre importantes, né? Então, quero agradecer, encerrando aqui nossa atividade, dizendo também que nós continuamos os encontros do Cyber Leviatã, de 15 em 15 dias, sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, das 18 horas, que é um horário que a gente encontrou como um horário, assim, alternativo, né, que até mesmo para os estudantes que têm aulas a partir do início da noite, né, é um fim de tarde, início de noite, que permite, assim, um encontro cultural e de aprendizagem. Né? Então, dia 14 do 4, nós retornamos, né, com o próximo encontro. Né? Em breve, divulgaremos o card individual desse encontro.
E, então, encerramos o nosso evento, né, do Direito ao Esquecimento, com a presença, né, do nosso grande amigo, professor Ingo Wolfgang Salles, da PUC do Rio Grande do Sul, né, e, por coincidência, como eu disse antes, né, numa data tão particularmente, né, no país, tão significativa, né, de não ser esquecida para também não ser repetida. Tá? Então, obrigado, Ingo, um abraço na família, um abraço a todos. Né? Obrigado, vocês pessoal. Também. Um obrigado, grande abraço. gente. Um abração. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.